quando a gente fala de enteógeno, e aqui é que eu não sei, o enteógeno, ele é normalmente uma coisa que é natural, vem da natureza, pouca manipulação humana ou nenhuma, e que é usado em ritual e geralmente tem uma função, ele é um alucinógeno, é isso que é um enteógeno? Boa pergunta. Seguinte, esse termo ele foi cunhado em 1978 por um grupo de cientistas. Entre eles tem o mais notável lá, foi o Gordon Orson, que era um banqueiro micologista, que era um cara que estudava, não macacos, obviamente, estudava fungos. E ele, com um grupo de cientistas, eles propuseram num trabalho científico da Nature de que os cientistas deviam parar de chamar isso de alucinógeno, que significa gerador de alucinação, porque já nessa altura a ciência já sabia que essas visões não eram alucinações. Elas tinham conteúdos simbólicos muito ricos e, quiçá, espirituais, porque estudando isto, viam que os povos originários já faziam isso há milênios, sempre para fazer essa ponte entre o mundo material e o mundo espiritual. Eles usavam essas substâncias como pontífices, que é isso que significa pontífice, o cara que faz a ponte do mundo material para o mundo espiritual. E aí, então, eles propuseram esse nome, enteógeno, que é exatamente por conta disso que eu disse. Alucinógeno, gerador de alucinação. Enteógeno, enteos, genos, criador de Deus dentro, espontaneamente. Porque você vê, por exemplo, a ayahuasca sempre tem uma sugestão religiosa. Ou judaico-cristã, ou indiana, ou budista, ou universalista, coloca tudo junto, mas sempre tem. Ou xamânica, é um canto religioso, chamando o grande espírito, sempre tem. A psilocibina, por exemplo, que a gente tem estudado com muita ênfase hoje para cura. Então, tudo que a gente lê, estuda e pratica não dá solução, não dá sugestão religiosa, porque é para uso terapêutico. Então, e mesmo assim isso acontece de dentro para fora. Mesmo que a gente não toca nesse assunto, não fale de religião, de espiritualidade, estamos falando de cura, isso acontece. Eu achava que a ayahuasca, em geral, era para ser administrada num ambiente ritualístico. Sim, mesmo. Isso que eu estou dizendo, a ayahuasca. No caso, a psilocibina, por isso que ela foi aprovada, e eu estava lá, foi aprovada para uso religioso ritualístico. Então foi aprovado. Ainda para usar terapeuticamente, aí a gente tem que passar pela máfia branca, pela indústria farmacêutica, os testes e tudo. E aí, então, é outra coisa. Então, por isso que, assim, é claro que o uso da ayahuasca é terapêutico, mas não se pode dizer que é terapia, é uma religião. E hoje a gente busca a normatização e não legalização, porque a gente precisa usar isso para cura. Igor, hoje, 38 pessoas vão se suicidar no Brasil. Cara, isso não é bola de cristal. Isso são dados do SIM, Sistema de Informação sobre Mortalidade do Ministério da Saúde. 38 pessoas. 1 em cada 6 brasileiros está usando medicação psiquiátrica. Nós somos campeões de ansiedade no mundo. Falando em mundo, mais de 300 milhões de pessoas com diagnóstico de depressão. Com diagnóstico. Fora aquelas que não são diagnosticadas, que vivem nos rincões do mundo aí, que não têm acesso a quase nada, como é o caso do Brasil, a nossa Amazônia. Lá, tem muita doença que não é diagnosticada. Essas substâncias, o que nós temos para resolver essa demanda? Nós temos as medicações psiquiátricas que dão efeitos colaterais pra caramba e nem sempre conseguem resolver os casos. E essas substâncias estão sendo estudadas com um futuro muito promissor, com muitos e muitos trabalhos científicos, de resolver esses problemas de uma maneira, às vezes, definitiva, isto é, cura,
Olha que interessante. Deixa eu até falar aqui, velho. Cura. Cura. Um psiquiatra precisa fazer fono para poder falar essa palavra. Ele gagueja. Ele não consegue falar. Então, eu falo sem gaguejar porque vejo isso acontecer. Isto é, não só trabalhar com a parte química, mas ir na resolução do problema, por conta do que a gente estava falando, da dissociação do ego e dessa capacidade de mostrar realidades da nossa cebola, com tantas camadas, e essas substâncias orientando a pessoa a ir lá aonde precisa para desatar um nó. Isto é mágico. Então, isso precisa ser normatizado. Não pode ficar no cesto das drogas que entrou nos anos 70 sem nenhuma comprovação científica, porque colocaram os enteógenos junto com a cocaína, com a heroína, com droga de abuso. E a ciência está careca de saber que essas substâncias não são drogas de abuso. Não existe ninguém dependente de psicodélicos. Não é, porque não é uma droga dopaminérgica que precisa de repetição. Pelo contrário, você tem uma experiência enteogênica, você vai querer ter a outra, não é olhando para o relógio, é olhando para a folhinha. Não é, sei lá, daqui 2, 3 meses, porque é muita ficha que cai. Muita ficha. Então, isso, quando orientado para a cura, pode resolver problemas incríveis. Por isso, eu repito assim mesmo, que a enteogenia terapêutica, ela não é uma luz no fim do túnel da saúde mental, é um sol no fim do túnel. Vai mudar tudo. Vai mudar tudo. Onde que as pessoas são mais livres para estudar isso, Wilson? Olha, assim, existem alguns estados americanos, existem alguns países que já estão liberando estudos restritos, mas liberando para médicos fazer estudo clínico, como é o caso da Suíça. Agora, isso vem num crescendo que cada vez mais existem solicitações para isso. Esse é o tipo de uma coisa que não dá para segurar muito tempo. Tanto que já existem pessoas, eu sou um, né, que coordeno uma pós-graduação para educar médicos, não só médicos. A pós que eu coordeno não é só médico. Pessoas terapeutas também, para se prepararem, estudar tudo o que precisam saber, para que quando isso for normatizado, já sair trabalhando, porque a demanda reprimida em saúde mental é muito grande. Esses números que eu dei mostram isso. E isso pode vir assim mudar tudo isso.